Bom dia, graça e paz. Eu hoje atrasei um pouco porque lá fora tá chovendo. Eu tive que adaptar aqui dentro que não é um local bem legal para mim gravar, mas vamos lá. Hoje eu quero ler o livro de alguns versículos do livro de Esther. É um livro que eu amo demais. São 10 capítulos apenas, mas eu não vou falar capítulo a capítulo. Mas eu vou fazer algo diferente. Eu vou falar alguns dias sobre o livro de Esther, que é um livro que realmente eu sou apaixonada, né? E eu vou começar a ler, eu vou ler alguns versículos e depois eu vou comentar. O rei Assuero, ele reinava desde a Índia até a Etiópia, e naquele dia, ele estava no terceiro ano do seu reinado, e ele resolveu dar um banquete aos seus príncipes, a todos os seus príncipes e seus servos. No versículo 4 fala o seguinte: então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, 180 dias, ou seja, durante 6 meses ele mostrou para todos qual era o seu poder, né? Suas riquezas, a sua glória. Naquela época era algo bem comum, porque era assim que se media o poder de cada rei, né? O quão forte era cada rei. Passados esses dias, os 6 meses, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias. Então o banquete durou 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Bom, eu não estudei essa parte da história, mas eu imagino que para estar na cidadela de Suzã, Suzã devia ser a capital, né, a cidade principal, porque ele estava lá. O rei estava lá, o seu palácio real também. No versículo 9, fala o seguinte: também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ou seja, tinha um banquete para os homens, os príncipes, os maiorais, e a rainha também estava dando o seu banquete, que acredito que deveria ser as mulheres da casa real do rei Assuero, para as mulheres ali. Não diz se as mulheres daqueles príncipes estavam juntos ou não toca nada, então não vou, mas vamos confabular que essas mulheres também deveriam estar ali. A rainha estava lá. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Getar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti com a coroa real. A gente pula agora para mostrar aos povos, os príncipes, a formosura dela, pois era em extrema formosa, ou seja, ela era muito linda. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Lá no versículo 16, agora a gente pula lá, ele coloca: então, disse Memucã na presença do rei e dos príncipes. Ou seja, nesse momento, então, já não tinha servos ali, né? Os servos deviam estar separados. Estava o rei Assuero e toda a cúpula. Toda a cúpula. A rainha Vasti não ofendeu somente ao rei, mas também os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Versículo 19. Se bem parecer ao rei, promulgue a sua parte em edito real, e que se inscreva na lei dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Aí eu penso aqui agora o seguinte: vamos lembrar que nós estávamos numa época em que o patriarcalismo imperava, e se a gente for colocar, comparando um pouquinho com a época de hoje, até hoje, poder se mostra
isso o mundo coloca exatamente essa forma, que poder você se mostra tendo dinheiro e muito poder com a sua network, o que hoje chamam de network, ou seja, a sua rede de amizades, né? Imagina um diretor de uma empresa grande, uma grande empresa multinacional, aonde está espalhado em todo o mundo, e ele vai dar um banquete para os seus diretores e diretores de todas as outras empresas em que ele domina. E a sua esposa resolve dizer que não vai comparecer. Todas as esposas estão ali, mas ela resolveu dizer que ela não vai comparecer. Bom, eu inclusive sou uma pessoa que vou pensar o seguinte: ela não vai comparecer não porque ela não pôde, porque está doente, houve imprevisto, não. Apenas porque ela não quer e acabou. Ela resolveu se rebelar, ela não vai. Ele vai se sentir envergonhado. A primeira coisa que as pessoas vão pensar, como ele pode gerir uma empresa se não consegue nem gerir a família dele? Eu mesmo pensaria assim. E se você que está me assistindo contra essa questão, acha que não, porque aí a mulher tem que ficar debaixo do homem, isso é absurdo. Eu não penso muito assim, né? Porque eu vejo casamentos que são conforme a palavra de Deus e bons casamentos, e a mulher não se humilha. Não é essa questão de se humilhar, é questão de andar junto e saber a quem que ela deve a honra dela. E se você pensa assim, inverte. Você dá um banquete e o seu marido também disse que não vai. Problema seu, se vira. Você também vai se sentir envergonhada. Apenas por capricho. Não é, volto a falar, não é uma questão, não é uma questão de imprevisto, é uma questão de capricho. Eu não vou, ele não vai me mostrar para ninguém. Acho que mais ou menos foi o que passou na cabeça de Vasti. Só que a palavra do rei sempre foi absoluta. Ele falou, tem que obedecer. Literalmente era aquele ditado que falava: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então ela tinha obrigação de obedecer. Vasti tinha que ir. Tá? E ela não foi. Simples. Os próprios príncipes se sentiram ofendidos. Não foi só o rei que ela ofendeu. Porque o que ela fez foi para a época, eu volto a lembrar, nós estamos estudando algo da época, era algo gravíssimo. Então, congela nessa parte e vamos agora levando para Deus. Deus tem todas tudo que nós devemos fazer diante de Deus e que agrada ao Senhor, está na Bíblia, na palavra do Senhor. Ela é a palavra do Senhor inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus ordenou, nós temos que cumprir. Desculpa. Claro que muitas vezes a gente não consegue, devido à nossa limitação, permitimos que a nossa carne fale mais alto do que o nosso espírito, mas está lá e nós temos que obedecer. E se não conseguimos ainda, tentar até que nós consigamos. Nós temos o Espírito Santo. Jesus nos deixou o Espírito Santo para que ele esteja conosco, nos ajudando nas nossas fraquezas. E a palavra de Deus fala exatamente isso. Na nossa fraqueza, Deus nós somos fortes, na nossa fraqueza Deus se faz forte, porque é Ele que é forte para nós, não nós. Nós somos fracos, mas Deus é fortaleza na nossa fraqueza. Tá? Depois eu procuro o versículo e coloco aqui embaixo na descrição. Mas quero mostrar exatamente o seguinte: se você não consegue, ora para que Deus te ajude a cumprir o que a palavra fala, para que nós possamos honrar ao nosso Deus. Vasti não honrou o seu rei Assuero. Consequentemente, como foi falado aqui no versículo 16, os outros príncipes também se sentiram ofendidos.
E com isso, como fala, o conselho daqueles maiorais foi exatamente que Vasti nunca mais entrasse na presença do rei, porque a rainha só podia entrar conforme cultura da época. A rainha só se aproximava do rei quando ele chamava. Ela não podia ir lá, ela só se aproximava quando ele chamava. Então ela nunca mais entrasse na presença dele, que fosse destituída a rainha e que tudo que pertencia a ela passasse agora a ser de outra rainha. Nós temos dois reinos no reino do Senhor. É o reino de Deus e o reino do anticristo. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Se a gente não cumpre a palavra de Deus, se a gente vira as costas para a palavra de Deus, se a gente não quer nada, nenhum compromisso com a palavra de Deus, automaticamente nós somos do reino do anticristo. Nós não. Quem vira as costas. E o que eu quero chamar a atenção é que não existe um meio termo. Não existe. Ou você é do Senhor, ou você é do anticristo. Nós precisamos buscar a Deus. Precisamos honrar ao nosso Senhor. E precisamos saber qual é o nosso papel diante do Senhor. Vasti não cumpriu o papel dela diante do rei. Consequentemente, foi destituída do cargo de rainha. E você, quer ser destituído da função, da sua missão que Deus chamou você? Ou você quer cumprir o que Deus tem para você? Amanhã a gente volta a falar. Que Deus nos abençoe, que você tenha um tempo de reflexão com o Senhor e que você pense, porque eu já fiz essa reflexão inclusive, o que nós estamos fazendo no mundo? Qual o nosso papel? E qual a importância de Deus na nossa vida? Que Deus nos abençoe e que Ele continue trabalhando nas nossas vidas. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa continuar trabalhando nas nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco. Nós te pedimos perdão, Senhor, se não estamos cumprindo o que o Senhor quer, mas te pedimos que a partir de hoje o Senhor fale conosco, o Senhor molde o nosso coração, para que possamos honrar a Ti, Deus, e que toda honra, toda glória seja a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Deus abençoe.